O sol nascia vermelho sobre a caatinga seca, pintando as plantas espinhosas com tons de fogo. Era 1952 e o interior do Ceará vivia seus próprios códigos. Zé Pereira ajustou o chapéu de couro e olhou para o horizonte, onde as cercas se perdiam entre mandacaros e xique-xiques. Ele era vaqueiro desde menino, conhecia cada trilha, cada açude, cada família espalhada por aquela vastidão. Mas naquela manhã, algo pesava em seu peito como pedra no estômago. A notícia havia chegado na noite anterior. Maria das Dores, filha do seu compadre Antônio, havia sido violentada por um homem que passava pela região. "Compadre", disse Antônio com os olhos vermelhos de chorar. "O desgraçado fugiu para as bandas de Quixadá e a polícia nem apareceu por aqui." Zé Pereira conhecia bem aquela realidade. Na Caatinga, a lei do governo chegava devagar quando chegava. Os poderosos faziam o que queriam e os fracos ficavam sem proteção. Mas ele e seus companheiros não eram homens de aceitar injustiça calados. 3 dias depois, Zé Pereira cavalgava ao lado de outros 4 vaqueiros. Eram homens de confiança, que cresceram juntos naquela terra dura. Joaquim, o mais velho, era respeitado por sua sabedoria. Severino, jovem mas corajoso, tinha a mira certeira. Raimundo, forte como um touro, e Chico, que entendia de rastros como ninguém. "Encontramos o rastro dele", disse Chico apontando para marcas no chão. "Passou por aqui ontem, montado num cavalo alazão." Seguiram o rastro por horas, até chegarem a uma casa pequena nos arredores de Quixadá. O homem estava lá, bebendo cachaça e rindo com outros sujeitos de má fama. "É ele", confirmou Severino, reconhecendo a descrição que Antônio havia dado. Os 5 se entreolharam. Sabiam que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. Esperaram o anoitecer. O homem saiu da casa cambaleando, bêbado. Os vaqueiros o cercaram numa estrada deserta, longe de qualquer testemunha. "Tu sabe por que estamos aqui", disse Zé Pereira com voz firme. O homem tentou negar, depois implorar, mas os vaqueiros não deram ouvidos. Aquela noite, sob as estrelas da Caatinga, fizeram sua própria justiça. Não foi algo que fizeram com prazer, mas com a certeza de que era necessário. Enterraram o corpo longe, num lugar que só eles conheciam. E fizeram um juramento. Protegeriam as mulheres e crianças da região, custasse o que custasse. Com o tempo, outros vaqueiros se juntaram ao grupo. Todos homens honrados, pais de família, que viam a necessidade de proteger os inocentes. Criaram regras rígidas. Só agiriam contra criminosos confirmados. Nunca agiriam por vingança pessoal. Manteriam absoluto sigilo sobre o grupo. Protegeriam sempre as vítimas e suas famílias. Chamavam-se de Anjos da Caatinga, porque acreditavam que faziam o trabalho que os anjos fariam se estivessem na terra. Não se viam como assassinos, mas como instrumentos de uma justiça maior. O grupo cresceu devagar, sempre com muito cuidado na escolha dos novos membros. Espalharam-se por várias cidades do interior: Canindé, Sobral, Iguatu, Crato. Cada cidade tinha seus anjos locais, que se comunicavam através de códigos e sinais conhecidos apenas por eles. Desenvolveram um sistema eficiente. Quando uma família era vítima de violência, a notícia chegava aos ouvidos certos. Os anjos investigavam, confirmavam os fatos e então agiam. Sempre em silêncio, sempre deixando a impressão de que o criminoso havia simplesmente desaparecido. Os anos passaram e histórias estranhas começaram a circular pela Caatinga. Homens violentos que sumiam sem deixar rastro. Estupradores que partiam numa viagem e nunca mais voltavam. A população simples começou a suspeitar que algo estava acontecendo, mas ninguém falava abertamente. "Parece que os anjos estão cuidando da nossa gente", comentava Dona Luzia na feira de Juazeiro. "Minha filha pode andar sozinha de noite agora", dizia seu Manuel em Crato. Os criminosos começaram a ter medo. Palavra espalhou-se pelos cantos mais escuros da região. Mexer com mulher honesta na Caatinga era assinar a própria sentença de morte. Nem tudo era simples para os anjos.
Carregar o peso de tirar vidas, mesmo de criminosos, cobrava seu preço. Alguns membros desenvolveram problemas para dormir. Outros se tornaram mais religiosos, buscando perdão divino pelo que faziam. Zé Pereira, agora com cabelos grisalhos, às vezes ficava horas olhando para o horizonte, pensando nos homens que havia ajudado a eliminar. Não se arrependia, mas sentia o peso da responsabilidade. Compadre, disse uma vez para Joaquim, às vezes penso se estamos fazendo a coisa certa. Estamos, respondeu o velho vaqueiro. Quantas meninas estão seguras por causa do nosso trabalho? Quantas mães dormem tranquilas? O final dos anos 1960 trouxe mudanças para o sertão. Estradas melhores, mais policiais, comunicação mais rápida. O mundo estava ficando menor e esconder segredos estava mais difícil. Alguns anjos mais jovens queriam modernizar os métodos. Outros achavam que era hora de parar. Zé Pereira, agora o líder reconhecido do grupo, sabia que decisões difíceis se aproximavam. Os tempos estão mudando, disse ele numa reunião secreta. Temos que pensar no futuro da nossa missão. Zé Pereira escolheu seu sucessor com cuidado. João Batista era um homem mais jovem, filho de vaqueiro, que havia crescido ouvindo as histórias dos anjos. Era inteligente, cauteloso e tinha a mesma paixão pela justiça que movia o grupo. Meu filho, disse Zé Pereira, você vai liderar numa época diferente. Seja mais esperto que nós fomos. O mundo está mudando e a gente tem que mudar junto. João Batista assumiu a liderança com responsabilidade. Sabia que herdava não apenas um grupo, mas uma tradição de proteção que já durava quase 20 anos. Mesmo com as mudanças, os anjos continuaram sua missão. Adaptaram-se aos novos tempos, usando métodos mais discretos, aproveitando as brechas que ainda existiam no interior. A Caatinga guardava seus segredos e os anjos continuaram a ser seus guardiões silenciosos. Cada menina que crescia em segurança, cada família que dormia tranquila, era prova de que sua missão tinha sentido. Não somos heróis, costumava dizer João Batista aos novos membros. Somos apenas homens que não conseguem ver injustiça sem fazer nada. E assim, os anjos da Caatinga seguiram protegendo sua terra, seus valores, sua gente. Invisíveis como o vento que sopra entre os mandacaros, eficazes como a justiça que não falha. Era 1975, quando o delegado Roberto Mendes chegou a Canindé. Vinha de Fortaleza com a missão de investigar o alto número de desaparecimentos na região. Homem meticuloso, havia notado um padrão estranho nos relatórios. Muitos dos desaparecidos tinham histórico de violência contra mulheres. Isso não é coincidência, disse para seu escrivão. Tem alguém fazendo justiça com as próprias mãos por aqui. João Batista soube da chegada do delegado no mesmo dia. A rede de informantes dos anjos era eficiente. Comerciantes, vaqueiros, até alguns policiais locais simpatizavam com o grupo, mesmo sem saber exatamente o que faziam. Temos que ser mais cuidadosos, avisou João Batista aos companheiros. Esse delegado não é como os outros. Ele vai investigar de verdade. Roberto Mendes começou a mapear os desaparecimentos. Conversou com famílias, visitou locais, procurou pistas. Percebeu que todos os casos tinham algo em comum. Os desaparecidos eram homens que haviam cometido crimes contra mulheres e todos sumiram em áreas rurais. Tem um grupo organizado aqui, concluiu. Provavelmente vaqueiros ou pessoas que conhecem bem a região. Os anjos mudaram suas táticas, passaram a agir em cidades mais distantes, alteraram suas rotas, criaram álibi mais elaborados. João Batista instruiu todos a evitarem qualquer contato com o delegado. Apesar das precauções, Roberto Mendes conseguiu prender Severino, um dos anjos mais antigos, não por participar do grupo, mas por uma briga de bar que chamou a atenção. Durante os interrogatórios, o delegado tentou fazê-lo falar sobre os desaparecimentos. Não sei de nada, delegado, repetia Severino. Sou apenas um vaqueiro que cuida do meu gado. Mas Roberto Mendes era persistente.
Manteve Severino preso por vários dias, pressionando, oferecendo acordos. O vaqueiro resistiu, mas todos sabiam que era questão de tempo até alguém falar. João Batista reuniu os líderes dos anjos em segredo. A situação estava ficando perigosa. Alguns membros queriam libertar Severino à força. Outros sugeriam que era hora de parar as atividades. Não podemos abandonar nossa missão, disse Chico, agora um homem de meia idade. Quantas mulheres vão sofrer se pararmos? Mas também não podemos arriscar todo o grupo, respondeu João Batista. Precisamos encontrar uma solução. Decidiram que seria necessário desencorajar o delegado, não com violência. Os anjos nunca atacavam pessoas honestas, mas de outras formas. Os anjos tinham aliados em lugares importantes, políticos locais que se beneficiavam da paz social mantida pelo grupo, comerciantes que viam suas filhas crescerem em segurança, até alguns padres que secretamente apoiavam a missão. Começaram a pressionar Roberto Mendes de forma sutil. Suas requisições burocráticas atrasavam, suas fontes de informação secaram, até sua hospedagem na cidade ficou indisponível. Parece que não sou bem-vindo aqui, comentou o delegado com o escrivão. Percebendo que não poderiam continuar eliminando criminosos como antes, os anjos mudaram de estratégia. Começaram a usar métodos psicológicos. Assombravam os criminosos, faziam-nos acreditar que estavam sendo perseguidos por forças sobrenaturais. Deixavam recados ameaçadores, faziam ruídos estranhos à noite, criavam situações que deixavam os criminosos em pânico. Muitos fugiam da região por conta própria, apavorados. Às vezes, o medo é mais eficiente que a morte, observou João Batista. Os anos 1980 trouxeram novas ferramentas. Rádios de comunicação, carros mais rápidos, telefones em mais cidades. Os anjos se adaptaram, usando a tecnologia a seu favor. Criaram uma rede de comunicação mais sofisticada. Códigos pelo rádio, sinais luminosos, até mensagens cifradas deixadas em locais específicos. Pareciam mais uma organização militar do que um grupo de vaqueiros. Filhos e netos dos anjos originais começaram a se juntar ao grupo. Traziam ideias diferentes, métodos modernos, mas mantinham os mesmos valores. A liderança de João Batista era respeitada, mas ele sabia que em breve seria hora de passar o comando. Vocês vão liderar num mundo diferente, disse aos jovens. Mais complicado, mas também com mais oportunidades de fazer justiça. Em 1987, um jornalista de São Paulo começou a investigar os misteriosos desaparecimentos no interior do Ceará. Tinha informações detalhadas, nomes, datas. Parecia que finalmente os anjos seriam expostos. A situação era crítica. Se a história fosse publicada, todos os membros do grupo poderiam ser presos. Famílias inteiras seriam destruídas. João Batista tomou uma decisão extrema. Os anjos parariam completamente suas atividades, pelo menos até a situação se acalmar. Durante os anos de inatividade, o mundo mudou. A comunicação ficou mais rápida, as leis mais rigorosas, os direitos das mulheres mais reconhecidos. Delegacias especializadas foram criadas. A justiça oficial começou a funcionar melhor. Alguns anjos acharam que sua missão havia terminado. Outros acreditavam que ainda eram necessários. João Batista, agora um homem idoso, refletia sobre o futuro do grupo. Talvez seja hora de mudar nossa forma de proteger, pensava. Em 1995, um caso particular fez os anjos voltarem à ativa. Um político local havia abusado de várias crianças, mas sua influência o protegia da justiça. As famílias das vítimas não tinham para onde recorrer. Não podemos deixar isso passar, disse João Batista, mas tem que ser diferente desta vez. Os anjos orquestraram uma operação complexa, coletaram evidências, gravaram confissões, criaram um dossiê completo. Então, anonimamente, entregaram tudo para a imprensa e para a Justiça Federal. O político foi preso, condenado e sua carreira destruída.
Nenhum anjo precisou sujar as mãos de sangue. Percebendo que os tempos haviam mudado, os anjos evoluíram. Não eram mais justiceiros que matavam criminosos, mas vigilantes que garantiam que a justiça funcionasse. Usavam a tecnologia, a mídia, as próprias leis para proteger os inocentes. Alguns se tornaram advogados, outros jornalistas, outros políticos honestos, mas todos mantinham o mesmo objetivo: proteger os fracos dos fortes. João Batista morreu em 2001, aos 78 anos. Seu funeral foi um dos maiores que Canindé já viu. Oficialmente, era apenas um vaqueiro aposentado, mas muitos sabiam que estava partindo um verdadeiro protetor da região. Seu sucessor, seu próprio filho Pedro, assumiu uma organização muito diferente. Não mais um grupo de justiceiros, mas uma rede de proteção social que funcionava dentro da lei. Os últimos anjos originais foram morrendo ao longo dos anos 2000. Zé Pereira, o fundador, morreu em 2003. Joaquim, Severino, Chico, todos partiram levando seus segredos. As novas gerações mantinham viva a missão de proteger os vulneráveis, mas de forma completamente diferente. Criaram ONGs, grupos de apoio, redes de denúncia. A Caatinga ainda tinha seus anjos, mas agora trabalhavam à luz do dia. Capítulo 25. A lenda permanece hoje. Quem viaja pelo interior do Ceará ainda ouve histórias sobre os anjos da Caatinga. Uns dizem que eram apenas lendas. Outros afirmam que conheceram pessoas que sabiam dos fatos. A verdade é que, durante décadas, um grupo de homens comuns fez o que acreditava ser necessário para proteger sua comunidade. Não eram perfeitos, não eram santos, mas eram homens que não conseguiam ver injustiça sem reagir. A Caatinga guarda seus segredos, e talvez seja melhor assim. Mas o exemplo dos anjos permanece. Às vezes, são pessoas comuns que fazem a diferença na luta entre o bem e o mal. E quem sabe, em algum lugar do sertão, ainda existam anjos velando pelos inocentes, protegendo os fracos, garantindo que a justiça, de uma forma ou outra, sempre encontre seu caminho. No sertão, como em qualquer lugar do mundo, há crimes que a sociedade considera imperdoáveis. O estupro sempre foi visto como uma das maiores desonras que um homem poderia cometer. Não era apenas um crime contra uma pessoa, mas contra toda uma família, toda uma comunidade. Um homem que faz isso com uma mulher não é homem, dizia seu Antônio, pai de família respeitado em Quixadá. É pior que um animal. Animal não faz maldade por prazer. Essa mentalidade não era exclusiva do sertão. Em todas as culturas ao longo da história, a violência sexual sempre foi vista como algo que destrói não apenas a vítima, mas toda a estrutura social ao redor dela. É um crime que ataca a dignidade humana em sua forma mais básica. Quando os primeiros criminosos começaram a desaparecer na Caatinga, a reação da população foi peculiar. Oficialmente, ninguém sabia de nada. Não havia testemunhas, não havia suspeitos, não havia pistas, mas extraoficialmente um silêncio cúmplice tomou conta da região. Se alguém está fazendo alguma coisa com esses desgraçados, eu não vi nada, comentava Dona Maria na feira de Sobral. Minha filha pode andar sozinha de noite agora, não sei porquê, mas pode, dizia seu João em Crato. Era como se toda a sociedade tivesse feito um acordo silencioso. Proteger quem protegia os inocentes. Não porque apoiavam a violência, mas porque entendiam que, às vezes, a justiça oficial não era suficiente. Conforme os anos passaram, histórias sobre os anjos da Caatinga se espalharam, sempre de forma discreta, sempre em conversas reservadas, mas a população começou a conectar os desaparecimentos com a redução da violência contra mulheres. Antes, a gente tinha medo de deixar as meninas saírem sozinhas, lembrava Dona Luzia, comerciante em Canindé. Agora, parece que os bandidos têm medo de mexer com mulher honesta. A aprovação popular não era expressa abertamente, mas era real.
Pais de família se sentiam mais seguros, mães dormiam mais tranquilas, a comunidade como um todo respirava aliviada. A sociedade brasileira sempre teve uma relação complexa com a justiça. Quando o sistema oficial falha, especialmente em casos de violência sexual, a população muitas vezes apoia, mesmo que silenciosamente, quem toma as rédeas da situação. A lei do governo demora muito, explicava seu Manuel, comerciante em Juazeiro. Enquanto isso, quantas mulheres vão sofrer? Às vezes, a justiça tem que ser mais rápida. Essa mentalidade não era exclusiva do sertão. Em todo o Brasil, casos de linchamento de estupradores sempre receberam certa simpatia popular. Não porque as pessoas sejam violentas, mas porque sentem que crimes tão graves merecem punição imediata e severa. Mesmo alguns policiais e juízes da região demonstravam de forma discreta certa compreensão pela situação. Não que apoiassem oficialmente a justiça com as próprias mãos, mas entendiam a frustração da população. "Olha, delegado", disse uma vez um policial veterano para Roberto Mendes, "eu não estou dizendo que concordo com o que está acontecendo, mas também não posso dizer que estou triste porque alguns desses criminosos sumiram." Essa postura ambígua das autoridades refletia um conflito interno entre o dever de fazer cumprir a lei e a compreensão de que, às vezes, a lei não é suficiente para proteger os inocentes. Um aspecto fundamental da atuação dos Anjos da Caatinga era a proteção das vítimas e suas famílias. Quando um estuprador desaparecia, a família da vítima era discretamente informada de que não precisava mais ter medo. "Vocês podem ficar tranquilos", dizia João Batista para famílias traumatizadas. "Esse homem nunca mais vai incomodar ninguém." Essa proteção não era apenas física, mas psicológica. Saber que o agressor não voltaria permitia que as vítimas começassem a se curar, que as famílias recuperassem a paz. Conforme a fama dos anjos se espalhava, um medo genuíno tomou conta dos criminosos da região. Histórias circulavam nos bares, nas prisões, nos cantos mais escuros da sociedade. Mexer com mulher na Caatinga era assinar a própria sentença de morte. "Tem uns caras por aí que não brincam em serviço", comentava um pequeno criminoso em Fortaleza. "Melhor procurar outro lugar para fazer maldade." Esse medo tinha um efeito preventivo poderoso. Muitos crimes foram evitados simplesmente porque os criminosos sabiam que as consequências seriam severas e inevitáveis. O sertão sempre teve seus próprios códigos morais: honra, família, proteção dos fracos. Esses valores eram mais importantes que as leis escritas. Os Anjos da Caatinga representavam esses valores em sua forma mais pura. "Tem coisas que não se perdoa", dizia Zé Pereira para seus companheiros, "e mexer com mulher inocente é uma delas." Essa moralidade rígida, embora às vezes levasse a métodos extremos, também criava uma sociedade onde certos crimes eram genuinamente raros. O medo da punição social era muitas vezes mais eficaz que o medo da punição legal. Nem todos na região apoiavam completamente os métodos dos anjos. Havia quem questionasse se tirar a vida, mesmo de criminosos, era a solução certa. Padres, professores, pessoas mais estudadas, às vezes expressavam preocupação. "Eu entendo a revolta", dizia Padre Francisco em Canindé. "Mas será que Deus aprovaria esses métodos? A vida é sagrada", argumentava a professora Helena em Sobral. Mesmo a vida de um criminoso, mas essas vozes, embora respeitadas, eram minoritárias. A maioria da população sentia que os benefícios superavam as preocupações éticas. O fenômeno dos Anjos da Caatinga não era único. Em várias partes do Brasil, grupos similares surgiram para combater a violência sexual. Esquadrões da morte, grupos de extermínio, justiceiros, todos refletiam a mesma frustração com a ineficácia da justiça oficial. "Não é só aqui não", comentava um viajante em Crato. "Lá no Rio, lá em São Paulo, tem grupo que faz a mesma coisa. O povo está cansado de ver bandido solto."
Essa proliferação de grupos similares mostrava que o problema não era local, mas nacional. A sociedade brasileira como um todo estava frustrada com a impunidade. As famílias dos criminosos eliminados pelos anjos viviam um dilema terrível. Perdiam um parente, mas muitas vezes não podiam nem reclamar, porque sabiam que o homem havia cometido crimes terríveis. Meu filho era ruim mesmo, admitia Dona Conceição, mãe de um dos criminosos que desapareceu. Não posso dizer que não merecia, mas era meu filho, entende? Essa dor silenciosa das famílias dos criminosos era um dos aspectos mais trágicos da situação. Mostravam que a violência, mesmo quando justificada, sempre deixa cicatrizes. Com o tempo, a atuação dos anjos ajudou a criar uma mudança cultural na região. Homens passaram a ser mais cuidadosos com suas atitudes em relação às mulheres. Pais educavam melhor seus filhos sobre respeito e dignidade. Antigamente, tinha homem que achava que podia fazer o que quisesse, observava seu Raimundo. Hoje, todo mundo sabe que tem consequência. Essa mudança cultural foi, talvez, o maior legado dos anjos. Não apenas punir criminosos, mas criar uma sociedade onde tais crimes se tornassem cada vez mais raros. Mesmo décadas depois, o debate sobre os anjos da Caatinga continua. Foram heróis ou criminosos? Salvadores ou assassinos? A resposta depende do ponto de vista de cada pessoa. Eles fizeram o que tinha que ser feito, defende Dona Rosa, que teve uma filha protegida pelos anjos. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outro, argumenta o advogado Carlos, formado na capital. Independentemente da opinião sobre seus métodos, os anjos da Caatinga deixaram uma lição clara. A sociedade não tolera certos crimes. Quando a justiça oficial falha, a justiça popular pode emergir de formas imprevisíveis. O que eles fizeram mostra que tem crime que o povo não perdoa, reflete o sociólogo Dr. Antônio, estudioso da violência no interior. Estupro é um desses crimes. Hoje, embora os métodos tenham mudado, o repúdio social ao estupro permanece total. Campanhas educativas, leis mais rigorosas, delegacias especializadas, tudo isso reflete a mesma indignação que movia os anjos da Caatinga. A sociedade evoluiu, observa a psicóloga doutora Maria, mas a rejeição a esse tipo de crime continua absoluta, e isso é bom. A diferença é que agora existem mecanismos legais mais eficientes para lidar com esses criminosos. Mas o sentimento popular continua o mesmo. Estupro é imperdoável. A história dos anjos da Caatinga nos ensina que a justiça é um conceito complexo. Não é apenas uma questão legal, mas social, moral, cultural. Quando a justiça oficial falha, a sociedade encontra suas próprias formas de buscar equilíbrio. Não devemos glorificar a violência, mas também não podemos ignorar os sentimentos que a motivam. O repúdio ao estupro, o desejo de proteger os inocentes, a busca por justiça. Esses são sentimentos humanos universais e legítimos. Os anjos da Caatinga foram produto de seu tempo e lugar. Homens comuns que fizeram escolhas extremas porque acreditavam ser necessário. Sua história nos lembra que por trás de cada ato de justiça, oficial ou não, está o desejo humano fundamental de proteger os fracos e punir os que fazem mal. E talvez essa seja a verdadeira lição. Não importa como a justiça seja feita, o que importa é que ela seja feita. A sociedade sempre encontrará uma forma de proteger seus valores mais sagrados, especialmente quando se trata de proteger os mais vulneráveis. Espero que todos tenham gostado. Confira se já está inscrito no canal, compartilhe para seus familiares. Um forte abraço e até a próxima.